Opa, e beleza, pessoal? Eu sei que vocês não esperavam isso, né? Já que ultimamente eu não tô fazendo mais manhwa em solo único, né? Tanto que o último que eu fiz foi solo leveling, mas eu decidi fazer, entendeu? Eu não tô fazendo, tipo assim, eu tenho que fazer a continuação de alguns manhwas que eu fiz em solo único, que é aqueles manhwas que eu faço só pra ele. Eu tenho que fazer a continuação, mas tipo assim, eu desisti de fazer porque quando eu dei uma pesquisada pra saber, pô, os caras tão fazendo horas, mano, tá doido? Horas de vídeo, tá ligado? Quase uma, 2, 3 horas. Tá ficando maluco, cara? Eu não aguento nem fazer aqui meus 25 minutos de vídeo, que é 5 recomendação. Imagina horas de vídeo, tá ficando maluco? Não, não, não. Não aceito isso não aceito isso não. Entendeu? Tirando brincadeiras à parte, né? Tirando essa parada aí. Decidi fazer esse aqui porque eu ia fazer um top 5 manhwas onde nunca é o que parece. Tipo assim, você tá lendo uma coisa, mas não é aquilo. Um exemplo, o protagonista é outro, a história de outra pessoa. Tipo, é meio bugado eu ia fazer isso. Mas tipo assim, como eu já tô fazendo de vilãos, eu decidi não fazer. Entendeu? O nome disso é preguiça, mas eu queria muito fazer esse manhwa aqui porque é muito confuso, então ele é muito bom para 1º de abril, entendeu? Porque ele não é o que parece. Fiquem com o vídeo, talvez eu vou fazer a continuação de alguns aqui, que eu já tô pensando em fazer a continuação, né? Só tô esperando assim ter tempo mesmo. Informante. Quem morre em uma guerra pode descansar em paz, mas quem vive carrega os traumas da guerra. Bárbaros, seres desprezíveis. Mais uma vida estava sendo invadida e sendo massacrada por esses monstros. Mas os inocentes tinham um benfeitor, Gil Wang. Como uma besta selvagem, ele desmembrou aquele bárbaro, salvando aquela mulher e aquele bebê inocente. Passando alguns dias após aquele banho de sangue, um representante do governo veio visitar a vila. Entretanto, uma criança o atacou. Por causa do seu ódio contra o governo, se eles tivessem vindo antes, menos pessoas teriam morrido naquele banho de sangue. Entretanto, a irmã mais nova daquela criança estava lá para botar juízo na sua cabeça. O ancião que estava acompanhando aquele homem do governo também foi defender aquela criança, dizendo que muitas pessoas perderam suas famílias, e aquelas crianças perderam seu pai e sua mãe para os bárbaros. O ancião acaba falando sobre Gil Wang, uma pessoa que carregava os fantasmas da vingança, e ele usava isso para matar todos os bárbaros. Assim fazendo aquele mandado pelo governo colocar uma recompensa para quem souber aonde está Gil Wang. Porém, aquela pessoa que ele procura está perto demais. O homem que batia com as suas características estava passando por lá. Um dos soldados que viram esse homem em batalha chama para se juntar ao exército e matar o máximo possível de bárbaros que ele puder. Depois de muita conversa, Gil Wang foi. Chegando lá, ele teve uma breve discussão com aquele que foi mandado pelo governo, mostrando a sua indignação. Por que eles não vieram antes? Porque agora eles estão querendo ouvir a voz dos inocentes, fazendo aquele homem que foi mandado pelo rei falar que na verdade o rei não o mandou. Ele era o rei o tempo todo. E dessa vez ele iria acabar com esses malditos bárbaros. A mulher que foi salva por Gil Wang, quando descobriu que ele estava lá, ela foi agradecê-lo. Mas algo chocou a todos. Aquele não era Gil Wang, e sim um dos bárbaros que atacou a vila. Assim iniciando um banho de sangue. Lembra daquela criança que socou o homem do governo? Na verdade, ele era o Gil Wang. Depois dele se livrar do falso Gil Wang, ele implora para o rei dar uma vida digna para sua irmã. Em troca, ele iria ajudá-lo. Mas o rei não aceitou que ele participasse de seu exército para se livrar dos bárbaros, porque não acreditou nas suas convicções. Assim fazendo, Gil Wang voltar com a sua irmãzinha. Vagando sem rumo, Gil Wang e sua irmãzinha foram atacados por bárbaros. E sua irmã tomou uma flechada nas costas. Por causa do choque, Gil Wang não estava concentrado naquele momento, mas o guarda do rei o seguiu e o salvou. Esse guarda era famoso no mundo Murin, fazendo os bárbaros fugirem de medo. Mas Gil Wang foi caçar aquele que atirou na sua irmãzinha. Depois de desmembrá-lo vivo, Gil Wang retorna e vê que o rei salvou sua irmã. Mas na verdade o rei atacou sua irmã. Por quê? Na verdade, quando a vila de Gil Wang foi atacada, não foi só os seus pais que morreram pelos bárbaros, e sim a sua irmãzinha também. Aquela pessoa que ele pensava que estava ali o tempo todo era uma visão da sua cabeça. Gil Wang foi o único da sua vila toda que sobreviveu. Sabe quando estamos dentro de uma van e daí você está com sono e de repente você se questiona da sua existência e de todas as coisas que você está vendo? Será que tudo ali é real ou não? Ou é lógica ou é um padrão humano que você só vê porque você sente muita falta daquilo? Você pensa em sair daquela situação ou você simplesmente deixa de existir? A sua mente cai numa imensão enorme que faz com que você queira sair daquela situação. Mas do outro lado, através do seu subconsciente, ele pensa que você simplesmente deveria deixar de existir. E depois de confrontar os seus passados, Gil Wang, mesmo sentindo muita falta da sua irmã, ele apenas queria guardá-la em suas memórias, só o lado bom da sua irmã. Até que o General Lin acabou aparecendo e vendo aquele âmbito de imensidão que ele estava aparecendo em sua mente. O General Lee perguntou para ele se ele deixou os fantasmas no passado, e Gil Wang acabou respondendo que sim.
O general ele via que Guiwang ele tinha um grande talento, já que ele protegia as pessoas, mesmo sem saber que era ele que estava protegendo essas pessoas, simplesmente deixando o seu subconsciente mais selvagem agir primeiro. Depois de dizer isso para o nosso protagonista, ele pergunta se ele quer lutar contra o mal, já que o rei confiou nele para que ele se unisse às tropas do norte. No norte era a porta de entrada para impedir que o mal entre nas vilas das pessoas. Se ele fosse para o norte, ele poderia lidar com o mal de frente, em vez de esperar o mal chegar nas pessoas inocentes. Só que tinha um porém, somente os mais fortes poderiam ficar no norte. A seleção era extremamente rígida, não era qualquer um que conseguiria ficar lá. Mas General Lee, ele não simplesmente foi até ali só para poder ver o nosso protagonista. Ele queria fazer uma coisa específica. Assim que ele viu que o nosso protagonista estava incapacitado de lutar, ele pegou a placa de Jade que o rei havia dado para o nosso protagonista. Essa placa levaria ele para o final da seleção. Então ele não precisaria passar pelo evento os primeiros. Ele já poderia ir para o final. E lá ele seria selecionado. E o General Lee, ele queria testar o nosso protagonista para saber se realmente aquele dom que ele tem não estaria dormindo, já que agora ele descobriu que a sua irmã não está mais nesse mundo. Assim que o nosso protagonista acordou, já separando os mantimentos, as rações para a viagem, que seria uma viagem muito longa para o norte, ele percebeu que a placa de Jade que estava com ele havia sumido. Como ele era uma pessoa bem inocente, ele não reparou que o general Lee pegou dele. Ele achou que ele tinha perdido, já que ele era uma pessoa bem esquecida, né? Assim, viajando rumo ao norte. Quando ele chegou lá, ele viu que tinha muitas pessoas. E ao se apresentar para o recrutador, falando que ele tinha sim a placa de Jade, o recrutador achou que ele estava querendo pular etapas. Ele ia ter que ir a primeira fase de entrada, porque não são qualquer pessoas que viram a linha de frente do norte, tem que ser os mais fortes. Como ele não tinha placa de Jade, ele teria que fazer como todo mundo, e do começo ao fim. A primeira missão era bem simples. Existiam 10 flechas que havia sido colocada no final da montanha. Era muito simples, eles vão lá e pegam as flechas. Só que tinha um porém, tinha 30 candidatos. Então os 10 primeiros que pegassem essas 10 flechas poderiam passar para a próxima etapa. O nosso prota, ele era muito jovem, então ele não tinha muita malícia. Não dá para saber se ele estava com muito ego ou se era a inocência dele. Mas ele não correu junto com as pessoas que foram atrás das flechas. Ele foi andando. E quando ele estava subindo na montanha, um grupo acabou parando ele. Esse grupo dizia que estava eliminando os candidatos para restar flechas só para eles. Só que aquele grupo não percebeu que eles estavam literalmente criando modus operandi de Guiwang.